Agora a gente fala sobre posicionamento nas redes sociais, estratégias, a marca institucional de uma empresa e principalmente a participação, como deve ser a presença do CEO numa rede social. A gente vai conversar com a especialista em marketing, a Paula Kodama, para explicar para a gente como é que os CEOs podem usar as redes sociais para ter uma conexão mais próxima com o mercado. Paula, bom dia, bem-vinda à Jovem Pan Joinville e obrigado por conversar com o nosso ouvinte na manhã desta quinta. Bom dia, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa manhã. Espero que, todo o meu conhecimento aqui seja muito útil para todos vocês. Certamente, né? Gostaria de começar esse bate-papo com você, Paula, para. Imagino que deva ter uma cartilha, né, para que os CEOs possam construir e fortalecer seu posicionamento no mercado através das redes sociais. Mas qual deve ser o passo inicial, né? O que esse CEO precisa ter em mente? Que estratégia para estar no digital? Estar presente no mercado e passar uma boa imagem, vender um bom posicionamento aí. Perfeito, pergunta excelente, né? A presença hoje dos CEOs nas redes sociais, ela é muito importante, mas ela precisa também ser estratégica, né? Para grandes empresas, o ideal é que o CEO ele se envolva ali quando a empresa tem uma base sólida de branding. Por exemplo, ela esteja com valores e o posicionamento já bem adequado. E o fundador, né, o CEO, ele vai atuar ali como um embaixador da marca para humanizar a marca, né? E isso é importante que isso seja feito de maneira muito autêntica e planejada para garantir que a mensagem da empresa e do CEO estejam sempre alinhados. Mas assim, não existe um momento ideal, né, para começar esse posicionamento. Por isso é importante entender muito a maturidade da empresa e os objetivos que essa empresa precisa alcançar. Por exemplo, o CEO da Microsoft, o Satya Nadella, ele começou a se expor mais nas redes sociais quando a Microsoft se reposicionou no mercado. Então, eles passaram por um rebranding para trazer mais uma cultura de inovação, transformação digital. Então, ele foi ali, né, para o público, para bem marcar esse novo passo, né, esse novo marco da Microsoft, né? Então ele foi usado para que as pessoas se conectassem com a empresa. E a gente falando já de empresas pequenas, é importante que o CEO, o fundador, ele já comece a se posicionar de cara. Porque quando a empresa ela é pequena, ela precisa ganhar nome no mercado, lastro no mercado. Então, quando o CEO já se posiciona juntamente com a empresa, isso traz mais força, né? Faz com que as pessoas se conectem mais. Então, é super importante. Paula, quando você fala, né, para que as empresas se conectem mais, em relação ao conteúdo, né, o que essa empresa de pequeno porte, médio ou grande porte e em combinação com a estratégia desse CEO, qual é o conteúdo que deve ser priorizado nas redes sociais, né? Qual é o cuidado em relação a isso, hein? Perfeito. Os conteúdos eles devem sempre ser uma extensão dos valores da empresa, né? O CEO, o founder, ele deve falar de temas relacionados à liderança, inovação, sempre trazendo o propósito ali da organização. O que que a gente deve evitar para não trazer ruído à imagem corporativa? A gente deve evitar, por exemplo, se você tem uma empresa de comida fit, não é legal você, como fundador, gestor da empresa, aos finais de semana, ficar postando que você está comendo feijoadas e mais feijoadas, coxinhas e mais coxinhas, um monte de chocolate. Então, é importante os valores da empresa estarem sempre alinhados com seus valores também. Então, isso evita bastante ruído. E eu trago um exemplo claro de uma empresa brasileira que faz isso muito bem, é a CIMED, né? Então, todos os fundadores da CIMED, CEOs, VPs, eles se posicionam nas redes sociais de forma muito estruturada e planejada. Eles usam muito a jornada do herói. Todas as vezes que eles vão lançar um produto novo, criam ali uma expectativa nas redes sociais,
contam a história do produto também, eles mostram ali dentro da fábrica. Então, isso fortalece bastante tanto a marca quanto os fundadores, né? Porque as pessoas se sentem mais à vontade, elas criam um vínculo emocional realmente. E o que que engaja mais atualmente, hein, Paula, quando a gente fala ainda na questão de conteúdo, né? É uma foto, é um vídeo, é um texto? Como é que a gente deve observar esses itens, hein? Então, depende muito, né, do formato de conteúdo que engaja. Mas, assim, os vídeos, eles ainda continuam, né, tendo mais potencial nas redes sociais. Mas eu que acredito que engaja bastante é a história do fundador, né, contando ali a jornada do herói. Porque, querendo ou não, as pessoas que estão ali do outro lado, elas sentem curiosidade para saber. Ah, eu gostaria muito de saber como o Jeff Bezos passa o final de semana. Então, elas querem estar por dentro da empresa. Então, quando o fundador ele traz ali os bastidores, né? Até talvez alguns perrengues do dia a dia, as pessoas gostam bastante. Então, acaba engajando muito, muito, muito. Ô Paulo, a gente ouve falar muito que a presença nas redes sociais exige, né? Como você já bem citou, o planejamento, estratégia, mas tem uma palavra também que é a questão da constância, né? Você tem que estar sempre abastecendo as redes sociais e tudo mais. A pergunta que lhe faço é: como é que a gente organiza a vida de um CEO que muitas vezes tem uma agenda apertada, com muitos compromissos, aliada a essa produção de conteúdo, de presença lá nas redes sociais também para abastecê-las? Qual é a tua dica, né, para que tenha uma agenda que atenda a necessidade da empresa, mas também consiga atender essa demanda lá na presença do digital, hein? Perfeita essa pergunta. Acontece bastante, né? A gente atende grandes empresas e fundadores também. O que que a gente sempre preza, né? Vamos falar de algumas dicas essenciais. É importante que a gente, né, organize a nossa agenda, né? O CEO, ele sempre vai ter um time de marketing ali com ele. É importante que ele tenha um time, né, para poder ajudar ele nessa caminhada, né? Porque os CEOs, realmente, como você mencionou, eles têm uma agenda super corrida. Então é importante que a agência de marketing ela esteja alinhada com a agenda do CEO e fazer um planejamento prévio, né? Como a agenda desses CEOs, né, de fundadores, elas já são meio que ditadas mensalmente, previamente, então é tudo meio que feito antes. Não é nada muito espontâneo, vamos falar assim. É espontâneo, parece espontâneo, mas é tudo planejado. Então, existe um grande planejamento aí por trás, e é importante, né, que mesmo que quando seja espontâneo, seja planejado também. Mas às vezes é um grande desafio conciliar a agenda dos CEOs com a criação de conteúdo. Certamente, né? Paula Kodama, especialista em marketing. Paula, muito obrigado pela aula aí que você deu para o ouvinte, não só para o empresário, não só para o CEO, mas para todos que precisam e querem ter essa presença no digital, conectar, conversar com o mercado também. Boa semana para você e volte quando quiser e puder a Jovem Pan para a gente falar sobre o digital. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês e até mais. Muito obrigado, até mais.